No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta terça-feira. Hoje é dia 29 de julho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade e da sua audiência. Vamos lá para mais uma edição do Minuto da Unicidade. E a gente sempre pede aqui a você que sintoniza aí na programação, que convide um amigo, uma amiga, um irmão, para acompanhar o nosso programa. Estamos na nossa rádio FM 105.9, estamos também na rádio Betel FM no Rio de Janeiro, na 98.7. Um abraço a todos que nos acompanham no ar, nas ondas amigas da Betel, nas ondas amigas da nossa rádio FM, tá bom? Alguns profetas, poucos a saber, tiveram uma visão privilegiada do trono da majestade. Nós vemos aqui o caso de Isaías, que viu o Senhor num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, toda aquela sala do trono, e ele vê os anjos, os serafins com 6 asas, voando ao redor do trono. Mesma visão compartilhada pelo apóstolo João, lá no livro de Apocalipse também ele vê os anjos, cantando santo, 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 lá em Apocalipse capítulo 15, ao redor do trono também. Claro que João, ele traz, ele adiciona mais informações, mais detalhes na sua visão. Mas não foram os únicos que tiveram esse privilégio. Também a gente vê Ezequiel entrando também na sala do trono, vendo os anjos, ali também junto do Altíssimo. Mas eu vou ler para você aqui um outro profeta sobre Isaías, está lá capítulo 6, quem quiser conferir, um texto muito conhecido, no ano em que morreu o rei Uzias. Então ele viu o Senhor. O profeta que eu vou falar aqui foi um profeta consultado por Josafá. O rei Josafá, na verdade, ele caiu no erro de acompanhar Acabe para uma batalha em que o próprio Acabe, na verdade, morreu nesta batalha, e por questão de Deus ali mesmo ter livrado, Josafá não teria morrido também. Na verdade, a maldade de Acabe, a estratégia de Acabe foi justamente essa, se colocar como ali um soldado comum, sem as vestes reais, e sobrou para Josafá com as suas roupas reais, quase que foi confundido com o rei de Israel. Josafá, na época, era o rei de Judá. Muito bem, mas aí ele, antes da batalha, Acabe consulta os seus profetas, tinha muitos ali, para saber se Deus iria dar vitória. Você vai ler esse texto lá em 1 Reis 22. E aí todos os profetas falaram que ele teria sucesso nessa empreitada. E isso deixou Josafá com a pulga atrás da orelha. Falou: olha, vamos procurar aqui mais, não tem mais ninguém aí, mas não há mais profeta. Havia um chamado Micaías, e este foi consultado, embora contra a vontade de Acabe, porque esse profeta só profetizava o que era ruim para Acabe, no conceito dele. Então esse não merecia ser ouvido. Eu estou aqui resumindo a história, parafraseando aqui a história para que você possa entender, mas é bom que você leia todo o texto. Mas o que chama a minha atenção, a nossa reflexão no Minuto da Unicidade, é a visão de Micaías. A visão dele, lá no verso 17 de 1 Reis 22. Então ele disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então, verso 19, ele disse, no caso o Micaías: ouve, pois, a palavra do Yahvé, ouve, pois, a palavra de Jeová. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Olha a visão maravilhosa
do profeta Micaías, verso 19. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, um trono só, e todo o exército do céu estava junto a ele, à direita, à sua direita e à sua esquerda. Um exército de anjos ao redor do trono do Altíssimo. Uma visão privilegiada que, volto a dizer, poucos tiveram do trono da majestade. É uma visão celestial muito fidedigna, e se você contextualizar com as demais visões dos profetas que tiveram a mesma visão, você vai ver que há um trono no céu, sobre o seu trono. Eu me lembro que eu participei de um debate na Rádio Musical de São Paulo. Essa rádio não faz mais programação evangélica, foi vendida, né? Mas na época, o mediador do debate, pastor Elias Soares, ele puxou a Bíblia para me mostrar, tem 2 tronos no céu, tem aqui 2 tronos, Jesus falou do trono dele, do trono do Pai, e tem 2 tronos no céu, né? E começou a mostrar um monte de versículo que não aparecia 2 tronos no céu. Por quê? Não pode ter, não haverá, nunca você vai encontrar 2 tronos no céu, mas de hipótese nenhuma. Todas as visões estão lá. Via o Senhor assentado sobre o seu trono. No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor, o Eterno, assentado sobre o seu trono. E Yahvé, cadê os outros tronos? Essa é uma pergunta interessante e uma pergunta coerente, porque o governo dos céus, né, o trono está associado a domínio, né? O governo está nas mãos de um só, do soberano, de Jeová, mais ninguém. Mas ninguém. Como que Jesus também diz que tem um trono lá no céu? E aí? Aí a gente chega à conclusão, ao estudar o tema com profundidade, com responsabilidade, tentando se esforçar o máximo possível para sair do olhar da religião, chegamos à conclusão: ou o Senhor Jesus é o próprio Jeová dos exércitos, que a Bíblia diz que Deus se fez carne, 1 Timóteo 3,16, Evangelho de João, capítulo 1, o verbo era Deus, verso 14, o verbo se fez carne, e Jeová disse: estarei, colocarei meu tabernáculo no meio de vocês, andarei no meio de vós, eu serei seu povo, vocês serão meu Deus. Eu vou buscar, diz o Senhor Jeová, Ezequiel 34:11, assim diz o Senhor Jeová, eu buscarei as minhas ovelhas. Ou é o próprio Jeová dos exércitos, o Senhor Jesus, é o próprio Deus que se fez carne, ou é um impostor, e por isso ele morreu, porque blasfemou em várias oportunidades, disse que era o próprio Jeová. Jesus, um dos motivos que o levou à morte, além dos milagres, além de confrontar o sistema religioso da sua época, é o fato de dizer que é o próprio Jeová. Ou aí justifica dele falar: eu tenho um trono. Aí justifica o fato dele dizer que tem um trono lá em cima. E tem um trono por quê? Como um irmão mandou mensagem para mim ontem, né? Eu e o Pai somos um. Então não pode ter 2 tronos, se ele e o Pai é um só. Não precisa de 2 tronos. E a visão do profeta Micaías, ele não vê 2 tronos. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, dizem outras traduções. Vi Jeová, vi Yahvé, a King James, e o seu exército à sua direita e à sua esquerda. Não querendo aqui ridicularizar, mas cadê o outro trono? Cadê o outro Senhor? Ou cadê o Pai no meio e na esquerda está o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo estaria sentado à esquerda, já que Jesus estaria à direita? Será que tem trono à esquerda? É uma pergunta boa para a nossa reflexão. Para você que acompanha no YouTube, na descrição do vídeo tem o livro Jesus, o único Deus verdadeiro. Lá o link para você adquirir esse livro e semear neste ministério, mas em primeiro lugar investir no seu conhecimento. Isso é muito importante e é por isso que nós estamos aqui com essa proposta diária para anunciar essa verdade. A gente que fala desse tema, que não é um tema, diga a verdade, um tema que todo mundo quer ouvir e que cai bem para todo mundo. É um tema que é complexo, polêmico, mas necessário falar nesses dias.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E é por isso que nós estamos aqui com muito carinho. Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para mim, tonydesouza@gmail.com, Tony com 2 N's, 1 I, de Souza, Souza com Z no final, @gmail.com. Teria um prazer muito grande poder responder você, tá bom? Tenha uma excelente terça-feira para você que ouve aqui no YouTube, para você que está na rádio, uma boa noite. Vamos de mais uma música, né? E a gente volta na sequência com o programa Nossa Voz. Minuto da Unicidade volta amanhã. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.